Oi, gente, tudo bem? Hoje, nesse vídeo, nós vamos ver o terceiro povo americano, que foi também um grande império, assim como foram os astecas, os maias. Hoje nós vamos conhecer os incas, que habitaram nos Andes da América do Sul, entre o Peru, a Bolívia, também algumas partes pequenas do Chile, Venezuela, mas é uma parte muito pequena. Esse império ficou mais concentrado no Peru e parte da Bolívia, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso conteúdo. Olha aí, vocês vão um minutinho, vocês vão ver aí. Uma coisa que é muito, como eu falei na aula passada, sobre os povos maias, esses três grandes impérios aqui na América do Sul, da América, né, América do Norte e Central, e aqui da América do Sul, ele, esses três impérios tiveram muitas coincidências entre si. A religião, como motora de uma sociedade que ah, é, influía na administração, influía também na agricultura, ou seja, era algo assim bem coincidente entre eles. Aí também nós temos o Sol, que era também adorado por esses três impérios, ok? Então nós temos aí algumas coincidências. Nós temos uma coincidência entre os incas e os astecas, por terem um império, um poder concentrado no imperador, e os maias tinham um poder descentralizado. Eram cidades-estados que cada um tinha o seu governante e tinha um governador geral para mandar, para administrar essa sociedade, ok? Então vamos lá. Os Incas. O império formado pelos Incas foi o maior em extensão territorial, porém teve a menor duração entre os pré-colombianos. Pré-colombianos, apenas para lembrar vocês, eles receberam essa nomenclatura na historiografia por serem povos antes, que já estavam aqui habitando antes da chegada do Cristóvão Colombo. Okay? Seu imperador era chamado de Inca e considerado filho do Sol. É muito importante que os imperadores aqui desses impérios, eles eram considerados enviados de Deus. E o principal deus desses impérios era o deus Sol, ok? Inicialmente, os incas estabeleceram em Cusco, ocupando a região onde atualmente se localiza o Peru. No século XV, após conflitos militares com seus vizinhos, as áreas de domínio inca foram se expandindo até ocupar espaços que atualmente se distribuem Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. Apenas reforçando, Peru e Bolívia estavam a maior parte do Império Inca. Inclusive, Cusco, no Peru, era a capital desse império, que hoje é a cidade de Lima. E tem alguns vestígios lá deixados pelo Império Inca, né? Principalmente o Machu Picchu, que é muito visitado hoje lá. Estima-se que a população desse império chegou a ter entre 10 e 12 milhões de pessoas. Ou seja, era um império bastante extenso, ok? E foi o que menos durou entre os impérios, entre os povos aqui americanos. Nós temos aí uma característica, né, do visual do povo inca. É, a gente pode perceber que são características muito que a gente percebe muito hoje nos povos peruanos, né? Eles têm uns traços de herança do povo inca muito forte. Então, para a próxima página. A sociedade como era organizada. As populações dominadas incas podiam permanecer com seus governantes, chamados de curacas, caso concordasse em se submeter ao imperador inca pagando impostos a ele. O império estava organizado em diversos ailos que eram
pequenas comunidades, geralmente formadas por laços de parentesco. Caso esses grupos se negassem à submissão, eram transferidos para locais distantes, mas dentro das possessões incas, e normalmente os integrantes da mesma família eram separados. Ou seja, eles eram obrigados a submeter à lei do mais forte. Então, assim, aquela história de um povo tranquilo, sem guerras, né, pacífico, que muitos gostam de pregar, isso não era verdade. Tinha um choque de civilizações, um choque de comunidades, assim como tinha na Europa, tinha também aqui na América. Okay? Os tributos devidos ao Inca eram pagos em forma de trabalho. Os homens Inca eram obrigados a prestar serviços trabalhando na construção de obras públicas ou no cultivo de terras também públicas durante todo o período do ano. Isso é importante. Todo o território não existia uma propriedade privada, ou seja, a pessoa era dona da casa, de um determinado pedaço de terra. Não. Toda a terra ele pertencia ao Estado. Ok? Esse trabalho era chamado de mita. Os incas cultivavam milho, batata, quinoa, amendoim, abacate, entre outros. Como o Império Inca estava localizado em área montanhosa, formadas por cordilheiras, foi necessário desenvolver técnicas agrícolas para melhor aproveitar os terrenos. A solução encontrada foi construir terraços e canais de irrigação que permitiam um aproveitamento das terras para a produção. Os trabalhos das mulheres eram utilizados na fiação de tecidos. As roupas eram feitas de lã extraída da lhama e da alpaca, animais domesticados pelos incas. A alpaca ou a lhama eles são muito parecidos. De todas as sociedades conhecidas do mundo, aí nós temos aí um trecho uma breve história do mundo do Jeffrey Blaming, que é muito interessante. Ele traz um resumo de grandes acontecimentos, descobertas e transformações do mundo ao longo dos séculos. De todas as sociedades conhecidas do mundo anteriores aos últimos 100 anos, os incas provavelmente viam em primeiro lugar em sua atitude para com as mulheres. Elas não só tinham direito de ter propriedades, mas também tinham o próprio Deus poderoso. Das duas principais divindades incas, a lua era a deusa das mulheres, que lhe serviam como sacerdotisa. A lua presidia a fertilidade das mulheres e as protegia durante o nascimento das crianças. O papel econômico das mulheres era tão valorizado quanto dos homens, e as cerimônias funerais rendiam homenagem ao trabalho e às necessidades delas. Enquanto no túmulo dos homens era colocada a enxada com a qual eles haviam trabalhado na terra, as mulheres eram enterradas com as varetas ou roscas de madeira com as quais haviam enrolado os fios novos de algodão. Okay? Nós temos aí um sítio arqueológico que mostra algumas construções incas. O que a gente vê aí é um sistema de irrigação que é muito interessante, né? Percebe essas curvas aqui? Quando elas enchiam, elas distribuíam, né? Funciona como se fosse um piscinão. Quando elas enchiam, elas serviam, elas transbordavam aqui e passavam pelo canal onde levavam água para a área de plantações. Então, para a época, era uma obra bem avançada, né? Olha só, tinha o preenchimento, enchia tudo durante a chuva e depois distribuía pelos canais de irrigação quando ela enchia tudo, ok? Era um estilo piscinão. Continuando aí, olha só, para interligar as várias partes do território sob seu domínio, os incas construíram 23 mil quilômetros de estradas, um sistema de correios e depósito de alimentos, armas e roupa para os seus funcionários. Repare, pessoal, que os próprios europeus eles ficaram muito impressionados com a organização dos povos americanos. Então, eles pensavam, ao chegar aqui, né, quando entraram lá pela República Dominicana, com o Cristóvão Colombo, e depois, ao longo dos anos, em 1532, chegando aí até o Império Inca, eles perceberam que era um império totalmente organizado, com um sistema de governo, religião,
sistema de comunicação, estradas, ou seja, era uma sociedade bem organizada. Então, Pizarro, quando chegou para conquistar o Peru, eles tiveram que trabalhar com cuidado, porque eles não eram, além dos espanhóis estarem em menor número, tinha também do outro lado um império muito bem organizado. Claro que as armas de fogo, já utilizadas pelos espanhóis, davam uma certa vantagem na hora de um confronto. Ok? Aí nós temos aí a, a estrada, o Machu Picchu, né, que é um dos vestígios deixados pelos Incas, muito bem estruturado. E há um grande mistério como eles conseguiram construir naquela época uma cidade aí com toda essa estrutura lá nos Andes, né, bem em cima das cordilheiras. Então era um povo já com uma consciência social, uma organização muito bem avançada, ok? A religião, pessoal, que não fugia muito do que a gente viu dentro dos astecas e dos maias. A religião inca tinha muita semelhança com a dos astecas e dos maias. Nela, porém, destacava-se o culto ao sol, chamado por eles de Iti, do qual o imperador considerava-se descendente direto e, por isso, um deus. Para os incas, o sol era um deus que havia transmitido a eles conhecimentos necessários para a organização social. Assim, entre os incas, a religiosidade estava relacionada diretamente à sociedade e ao modo da vida de que deveriam seguir. É muito importante, pessoal, e vocês que estão aí com o livro, marque isso aí, tá ok? Ó, assim, entre os incas, a religiosidade estava relacionada diretamente à sociedade e o modo de vida que deveriam seguir. Então, a religião interferia na organização da sociedade, na sua administração, nos tempos que eles deveriam fazer as plantações ou não. Então, religião era algo motor que dava todo o destino das atividades desses povos, ok? Então, vamos interpretar um documento aqui, A Volta do Mundo em 80 Mitos, da historiadora Rosana Rios, que ela diz o seguinte: conta as histórias antigas que, em muito tempo atrás, os homens viviam como os animais, sem plantar, nem tecer, nem construir sua casa. Andavam sem roupas, comiam raízes e carne crua. Então, Iti, o sol, viu tudo isso lá do céu e teve pena deles. Chamou seu filho e sua filha, que eram irmãos, mas também eram casados, e disse-lhes: vão para a terra e ensine os homens a conhecer seu pai, o sol. Eles precisam ter leis, aprender a arar a terra e plantar, criar animais e construir casas e cidades. Os dois filhos, que se chamavam Manco Capac e Mama Oclo, prepararam-se para obedecer aquelas ordens. Os filhos Inti foram os primeiros governantes daquele povo e reinaram com sabedoria por muitos anos, ensinando os homens a adorar o sol e a praticar a bondade, a moderação e a justiça. Eles tornaram-se os ancestrais de todos os povos incas. Ou seja, o nome Inca tinha o seu nome ligado ao Deus Sol, os filhos do Sol. Ok? Então nós temos aí, pessoal, uma reflexão. Os mitos afirmavam que Manco Capac e Mama Oclo, os filhos do Sol, tornaram-se ancestrais de todos os povos incas. O que essa afirmação revela a respeito da população inca? Eu já acabei de dar uma certa reflexão sobre isso, né? O que isso ligava à nomenclatura e à religiosidade e à organização dos povos incas? Faça uma reflexão aí com vocês e traz para nossas lives, tá ok? Então, pessoal, a gente tem dentro dessas três tribos, essas três civilizações, impérios, né, os astecas, os maias e os incas, muita familiaridade. Eles são parecidos, né? Ou seja, na sua religiosidade, na sua forma de organizar a sociedade, ou seja, nós vamos ter muitas particularidades entre eles. Okay? Então, isso vai ser, tirando
o Maia, isso vai ser uma ligação muito coincidente entre eles, a religião, a administração, a organização da sociedade, apenas o Estado que vai mudar alguma coisa, ok? Vamos ver aqui outras histórias. Claro que nós estudamos muitos essas tribos vindo da América colonizado pelos espanhóis, né? Vindo uma América Latina, mas na América do Norte, onde corresponde também parte dos Estados Unidos, Canadá e México, também tinha outras tribos menores, claro, quase uma comunidade, mas que também habitavam o local onde estavam principalmente os Estados Unidos antes da chegada lá dos ingleses, ok? Olha só, na América do Norte, os europeus tiveram contato com os povos indígenas, entre os quais os Apaches, ou Sioux em português, e os Cheyennes. Esses três grupos indígenas tinham muitas diferenças entre si, porém havia alguns aspectos comuns na organização deles. Em geral, o modo de vida desses povos era marcado pelo nomadismo ou semi-nomadismo, ou seja, eles iam para vários lugares, né, quando faltava recursos, tanto o recurso da terra, né, para eles plantarem, ou como falta de animais, eles iam para outros lugares onde eles pudessem encontrar alimentos e uma terra frutífera, ok? Em cada um desses grupos havia várias subdivisões de tribos, cujas diferenças variavam das vestimentas aos equipamentos utilizados. Os chefes de cada grupo eram escolhidos entre as famílias consideradas mais importantes. A religião baseava-se no culto a elementos da natureza, sol, chuva, plantas, animais, montanha, entre outros. É mais ou menos o que a gente vê também dentro dos três povos conquistados pelos espanhóis, os astecas, os maias e os incas. Esses povos também acreditavam que feiticeiros podiam intermediar o contato entre os humanos e os espíritos da natureza, motivo pelo qual esses membros das tribos eram muito respeitados pelos demais e influenciavam até mesmo nas decisões da guerra. A guerra era algo muito cultural entre eles e normal, ok? Quando duas comunidades se encontravam, geralmente tinha algum conflito. Esses indígenas ficaram conhecidos como os povos guerreiros. Os jovens apaches, por exemplo, passaram por um árduo treinamento para se tornarem bons guerreiros. Enfrentavam provas difíceis, como correr grandes distâncias com a boca cheia de água, sem poder tomar. Treinavam o uso de arco e flecha e o lançamento de machadinhas para se tornarem atiradores precisos. Em combates, uma das principais características desse grupo era a intimidação do inimigo por meio de gritos de guerra. Era uma forma deles darem a identificação, né, mostrar a sua organização. E nós temos aí uma figura que mostra um pouco a caracterização desses povos da América do Norte. Repara que nós temos aí a cabana e repara também a presença de animais domésticos, ok? Então nós temos os cachorros, nós temos aqui um pouco mais a fundo, está aparecendo um cavalo, né? Um outro animal para carga, ou seja, já tem um estilo de vida aí, que nós percebemos dentro dessa imagem, um estilo de vida nômade, semi-nômade, ok? Que eles armaram essas tendas e parece que são tendas prontas para serem desarmadas assim que os recursos naturais desse território onde eles habitavam acabassem, eles teriam facilidade de mudar de local, ok? Então, pessoal, vamos lá. Mais uma atividade para a gente finalizar essa reflexão e depois nós vamos ver também as tribos aqui do Brasil. Os portugueses também encontraram várias tribos, várias comunidades tribais aqui no Brasil, ok? Então vamos lá, organizando as ideias. Com base em seus conhecimentos sobre astecas, incas e maias e considerando a imagem que retrata o grupo Sioux, responda as questões seguintes. Que diferenças é possível constatar entre a moradia dos Sioux e dos astecas? Nós temos aí características bem diferentes entre um grupo e outro, ok?
Observe novamente a imagem, a grande cidade de Tenochtitlan, que está bem no início, né? Bem no início lá desse capítulo dos povos americanos, da América, criado pelo artista Diogo Rivera, que era o esposo da Frida Kahlo, né? E a fotografia de construções Inca em Machu Picchu. O que as diferenças entre as moradias dos Sioux e as construções dos astecas e incas pode indicar sobre o sedentarismo e o nomadismo? Vocês sabem, né? Sedentarismo, quando fica fixo em algum lugar, estabelece relações com aquele território, faz um crescimento daquele local, organização da sociedade, administração e tudo. E o nomadismo, que vive de um lado para o outro, de acordo com o oferecimento dos recursos naturais de cada local. Ok? Então, vocês fazem essa reflexão, trazem para as nossas lives, ok? E aí a gente continua na próxima aula, ok? Pessoal, ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas é interessante da gente poder tratar um pouquinho das civilizações que estavam aqui com a chegada dos europeus, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Façam os exercícios, tragam as suas dúvidas para as nossas lives e a gente se vê, ok? Até lá, fiquem com Deus. Tchau.